Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe a sua vida demais. E da sua família também. Nós estamos nesta fé, esta fé maravilhosa dos meus projetos de conquistas. É maravilhoso porque nós estamos plantando em Deus e a gente sabe que tudo que a gente planta, a gente colhe. Todo ano nesta mesma época. Nós damos a largada nesta fé, projetando a nossa vida, o nosso ano em Deus, colocando tudo diante de Deus. E dentro da vontade dEle, Ele vai agindo. E de forma surpreendente, infinitamente mais. Nós estamos nesta fé e hoje na reunião do Deus que Sara, 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, nós vamos clamar forte. Amanhã, às 7 da manhã em São Paulo e ao meio-dia em todos os templos, o clamor dos meus projetos de conquistas para 2017, ano das bênçãos da obediência, Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Incrível. Leia essas promessas. Você, quando a gente está lendo, aquilo toma a vida da gente de tal maneira e tudo é feito pela fé. É pela fé. Eu creio em pontos e vírgulas. Se está escrito, tem que se cumprir. Se Deus deixou lá, eu creio. É para mim. Se outros já viveram, eu também posso viver. As promessas de Deus são para quem quer que seja, eu sou uma quem quer que seja, você também é. Nós podemos viver. Domingo eu vou estar na Celso Garcia 777 no Brás às 9, abrindo o 4º jejum dos meus projetos de conquistas para 2017. Ano das bênçãos da obediência. E dessa forma, vamos plantando a boa semente e vencendo sempre. Olha o que diz aqui. Em Jeremias 2, vamos ler o 13. Eu vou ler nas duas traduções. Primeiro o NVI, depois Almeida. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas cisternas, cisternas rachadas, que não retêm água. Porque o meu povo fez 2 maldades. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm água. Primeiro, o Senhor deixa bem claro. Eles me deixaram. O que significa se deixar? Quando você até se convence que está com Deus, mas quando você não obedece, você não ouve o que Ele está falando, você o deixou. Você não pode dizer que está com Deus se Ele não é autoridade sobre você, se você não se submete a Ele, se você não é servo, se você não o obedece. Quando eles se aventuraram nos seus projetos, nas suas ideias, eles deixaram o Senhor. E daí em diante, tudo que eles fizeram não frutificou. Nada frutificou. Eles cavaram cisternas, mas elas não seguravam água. Cisternas que não... Aqui, ó. As suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. Eles conseguiram cavar. Cavaram. A Bíblia não diz que você não vai conseguir fazer algumas coisas. Você até consegue. Mas não tem bênção. Se não tem bênção, aquilo não prospera. Aquilo não vai adiante. Aquilo não rende. Aquilo não anda. Agora vamos lá para Salmos 27. Olha isso aqui. Se o Senhor, na NVI, se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela.
montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Agora vamos para Almeida. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim Ele dá aos seus amados o sono. A Bíblia está dizendo que você pode construir, mas vai ser inútil. Você pode levantar a construção, mas vai ser inútil. Ei, quando Deus nos planta num lugar, é lá que Ele tem com a gente um propósito. É lá. Quando você não se submete à vontade de Deus por orgulho, por teimosia, por incredulidade, e se engana através das suas emoções, sentimentos, e até coloca Deus, vai lá e faz. Algo que Deus não mandou você fazer, mas você quer se convencer que Deus está naquilo. Você pode até conseguir, mas aquilo não anda, aquilo não frutifica. Você sabia que nós seremos julgados por aquilo que fomos chamados para fazer e não fizemos? Nós seremos julgados por aquilo que fomos chamados para fazer e não fizemos. Eu achei que eu tinha a minha vida, o propósito da minha vida era trabalhar e abençoar a obra de Deus de todas as maneiras. Eu sempre tive um prazer muito grande em dizimar e ofertar, em apoiar a obra de Deus em todas as suas necessidades. Então eu tinha dentro de mim a ideia de que eu ia trabalhar, ia ser uma das mantenedoras importantes da obra de Deus. E assim eu fui seguindo. Mas lá no meu íntimo, algo me dizia que Deus tinha algo diferente comigo. Até que Deus começou a falar mais profundamente isso. Até que um dia Deus me deu um sonho. E ali era Deus falando, eu tenho um chamado ministerial com você. Mas não, eu queria ser a empresária, eu queria continuar no meu trabalho, ganhar o meu dinheiro, seguir a minha vida e continuar apoiando a obra. Eu não cedi fácil para Deus. Eu passei por muitas coisas. E o que me fez ceder para Deus, eu já contei isso aqui, foi quando meu filho, eu fui buscá-los na escola e aí, em um dos cruzamentos, um senhor não respeitou o pare, bateu no meu carro, ele capotou e o braço do meu filho, o braço direito, foi arrancado. Ali eu iniciei uma luta no hospital e não havia esperança para aquele braço. Ele estava condenado, com 7 anos de idade, a viver o resto da vida sem o braço direito. Então ali eu me lancei em Deus, eu esqueci de tudo e eu disse, olha Deus, em lágrimas, muita dor, muito sofrimento, muita angústia, e tudo parecia perdido. E eu disse, Senhor, o Senhor sabia, e eu disse isso para ele, o Senhor sabe que não é a vida que eu quero. E eu não quero isso para mim. Mas eu me rendo ao Senhor, o que o Senhor quiser de mim. Eu me submeto. E enquanto eu viver, eu vou usar a minha vida
para evangelizar, para levar o teu nome, para pregar a sua palavra. E ali eu orei a Deus e eu falo que o Ministério Mudança de Vida nasceu dentro do hospital. Porque ali eu me submeti a Deus. Ele me chamou para fazer o que eu estou fazendo. E sabe, se Deus não tivesse me dado muitas provas, muitas vezes eu questionei o chamado, eu tive tentações para recuar, eu não queria. Porque eu sempre tive um temperamento forte. Uma das coisas que foi mais difícil para mim foi quando eu comecei a ser caluniada. Algumas vezes eu fui caluniada de forma absurda, ridícula, animal. E aquilo para mim foi o fim, e dentro de mim, eu pensava, eu não tenho que passar por isso. E aí o Espírito Santo falava comigo, que o Senhor passou por coisa pior e inocente. E eu lia sobre os apóstolos, o sofrimento, e eu ia, e Deus ia me fortalecendo. Enfim, eu passaria horas contando das minhas experiências. Momentos difíceis, guerra, uma guerra interna, sabe? De você querer... Eu sempre fui uma pessoa que sempre tive uma vida mais... A privacidade sempre foi muito importante para mim. Eu queria viver aquela vida, sabe? Vou, trabalho, batalho, ajudo em tudo que eu tenho que ajudar, mas essa é a minha vida, deixa eu quieto aqui. Entendeu? Mas Deus tinha algo maior comigo. E nós seremos julgados por aquilo que nós somos chamados para fazer. Eu fui chamada para fazer o que eu estou fazendo. Apesar de eu ter lutado, brigado para fugir, eu não tive saída. O ponto alto da minha vida foi quando eu vi meu filho de 7 anos com o braço direito arrancado no hospital, condenado a viver daquele jeito. E se não tivesse sido Deus? E uma decisão, eu tive que tomar uma decisão. Eu tive que ceder para Deus. Eu sabia que Deus já vinha me chamando. Mas eu não queria. Eu não queria porque, sabe, eu não queria me submeter a um monte de coisas que dentro de um ministério você tem que se submeter. E, enfim, isso ainda dá muito assunto. Na verdade, eu precisava me quebrantar de várias maneiras, me humilhar e acatar o que Deus queria. Eu fui chamada para fazer isso. Mas nem todo mundo foi chamado. Algumas pessoas foram chamadas para viver como eu queria viver. Trabalhar e ser um grande esteio na obra. Outras não. Outras foram chamadas para dar suporte, como Jonatas deu suporte a Davi. Ele não foi chamado para ser o rei de Israel. Apesar dele ser, teoricamente, era para ser o sucessor do pai dele. O próximo rei sucedeu Saul. Mas Deus não escolheu Jonatas. E o Jonatas entendeu que o papel dele era apoiar o Davi e não ser o rei de Israel. Isso não é maravilhoso quando uma pessoa entende qual é o seu lugar? Esse é o meu lugar. É aqui que Deus me quer. Esse é o propósito da minha vida. Ei, você deve descobrir qual é o propósito da sua vida. Porque nós seremos julgados por aquilo que fomos chamados para fazer. Quantas vezes eu vejo pessoas no ministério que não foram chamadas para estar. Quantas vezes eu vejo pessoas que por arrogância, por orgulho, saem de um lugar e vão abrir as suas próprias igrejas. Nunca tem sucesso. Nunca vão além. Porque Deus não mandou elas fazerem aquilo. Ei, tem muita gente no lugar errado. A Bíblia não diz que você não vai abrir uma igreja, mas pergunta se ela vinga. A Bíblia não diz que você não vai abrir a empresa, mas pergunta se ela vinga. Porque às vezes Deus não te chamou para abrir a empresa, Ele te chamou para o ministério. Mas talvez Deus te chamou para você ser um empresário e apoiar a obra de Deus, ou trabalhar, ter um grande emprego e apoiar a obra de Deus. E você decidiu ser pastor, mas Deus não te chamou para ser pastor.
Tem muito pastor que não foi chamado para ser pastor. Tem muita gente que está à frente de igreja que nunca, essas pessoas não foram chamadas para estarem lá. Elas foram chamadas para estarem num outro lugar em que o Senhor as plantou lá, mas elas não quiseram ficar por arrogância. Elas foram chamadas e o propósito da vida delas era dar suporte a alguém, mas elas não quiseram dar. Elas não quiseram, elas não foram humildes, elas foram teimosas e elas nunca tiveram sucesso, elas nunca foram além. A Bíblia não diz que você não vai fazer. Mas quando Deus não está naquilo, não retém água, não retém bênção, vai ser em vão, tudo inútil. E sabe o que vai acontecer no final? Além de você não ter resultado nenhum da sua cisterna rachada, porque ela nunca vai reter água, no final das contas você não tem recompensa nenhuma disso, nem na terra, nem no céu. E alguns estão perdendo a salvação, porque são tão arrogantes, tão teimosos, tão incrédulos, que Deus já falou diversas vezes, aí não achou lugar, eu não te chamei para estar aí. Algumas pessoas vivem fugindo. Talvez você é uma pessoa que vive fugindo, porque não quer enfrentar as coisas. Então você arruma desculpa. Venceu o meu tempo. A maioria das pessoas que dizem que venceu o tempo delas num lugar, nunca venceu o tempo delas naquele lugar. Elas foram plantadas lá por Deus e Deus tinha um propósito com elas lá. Mas o orgulho, a arrogância, a teimosia, sentimentos, derrotaram com a vida delas. Nós vamos ser julgados por aquilo que fomos chamados para fazer. E se você não sabe o que Deus te chamou para fazer, corra e vá descobrir. E se coloque lá. Fique plantado no lugar que Deus determinou para você. É naquela igreja? Então se submeta. Aprenda o que você tem que aprender lá. Você saiu? Volta. Você tomou o rumo errado? Volta enquanto tem tempo. Usa a sua cabeça. Deus nos deu cabeça para pensar, não destrua com a sua vida. Porque você nunca terá resultado fora do propósito. Plantado no lugar errado. Envolvido com projetos que Deus nunca abençoou. Está ouvindo isso? Nós seremos julgados por aquilo que fomos chamados para fazer. Nós seremos julgados por aquilo que fomos chamados para fazer. Eu não vou dizer para você que às vezes é fácil estar onde eu estou, fazer o que eu faço. Mas eu tenho consciência que essa é a vida que Deus projetou para mim. Esse é o meu destino. E eu tenho que me submeter. Ainda que para minha carne seja muito difícil, ainda que às vezes eu preciso me humilhar e me submeter àquilo que Deus tem comigo. É o que Deus tem comigo. Esse é o propósito, esse é o chamado, é isso que Ele quer, é aqui que Ele me quer, é desse jeito, então devo me submeter. Ainda que não seja fácil, ainda que a minha carne reclame, ainda que muitas coisas aconteçam dentro de mim, eu preciso vencer tudo isso e me manter no lugar obediente, mente diante de Deus. Talvez você está num lugar errado, fazendo o que Deus não mandou você fazer. Talvez Deus te chamou para uma coisa e você está fazendo outra. Talvez você se convença que porque você foi lá e conseguiu até abrir, conseguiu fazer isso e aquilo. A Bíblia não diz que você não vai conseguir. Mas a Bíblia diz que você não vai ter resultado, e não vai ter vitória, e nada vai andar. Nada. Quando você sai em busca de cavar suas cisternas achadas, você está dizendo, você cava, mas ela não retém água, não retém bênção, não tem bênção, nada frutifica. Nada. A Bíblia não diz que você não vai construir, mas diz que vai ser inútil. Mas aos obedientes, há sucesso,
têm paz, eles têm sono, eles têm paz, porque eles estão no lugar que Deus mandou eles estarem. Eu não estou num lugar fácil, mas eu estou onde eu devo estar. Eu não estou num lugar fácil, mas eu estou onde eu devo estar. Entendeu? Então, para de buscar o lugar fácil. E se coloca onde você deve estar. Fica plantado onde Deus determinou. Se submeta ao propósito que Deus tem com você. É isso que tem que acontecer. Se submeta a Deus. Ouça a voz de Deus. Não é porque Ele nos mandou fazer algo que é fácil. Muitas vezes ficar no lugar que Ele nos mandou ficar é desafiador, é doloroso. Mas sabe o que é confortante? Saber que eu tenho a bênção de Deus. E é disso que nós precisamos, da bênção de Deus. Que eu não estou estragando com a minha vida, que eu não estou alterando o meu destino, que eu não estou sendo teimosa e rebelde para com Deus. Nós seremos julgados por aquilo que fomos chamados para fazer. Se coloque no lugar que Deus quer que você esteja, faça o que Deus te criou para fazer. Ouça Deus. Não seja teimoso. Para de cavar cisternas rachadas. Para de se aventurar em construções que são inúteis. No final, é só cansaço e enfado. Você faz, não tem resultado, não tem alegria, não tem satisfação, não tem nada. Não chega a lugar nenhum, que talvez tenha sido a sua vida. Você não tem chegado a lugar nenhum. Não tem frutificado. Nós seremos julgados por aquilo que fomos chamados para fazer. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Domingo, às 9 horas, início do 4º jejum do Propósito de Fé, meus projetos de conquistas para 2017, ano de Deuteronômio 28, as bênçãos da obediência. Entre em 2017 determinado a projetar e lutar pelos seus sonhos. Venha conquistar, vivê-los e ter seus desejos materializados. Envolva-se com o seu projeto, semeie sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa pessoa tenha entendido perfeitamente. Que ela esteja recebendo esta mensagem e dando atenção e se posicionando. Para o bem dela, é a vida dela. É ela. Ela tem que olhar e ver que o Senhor trabalha de forma individual. Parar para ouvir o Senhor verdadeiramente, sem influência de emoções, de sentimentos. Ela tem que parar para ouvir o Senhor e obedecer ao Senhor. E se posicionar, se colocar onde ela deve estar. Não onde ela quer, onde o Senhor quer. Fazer o que o Senhor quer, não o que ela quer. Se submeter ao Senhor. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço vitórias, livramentos, respostas, definições. Eu peço curas e libertações agora. Eu peço que todos sejam abençoados e vivificados. Eu abençoo cada pessoa, meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado
abençoando o programa, semeando no programa. Prospera cada uma. Eu peço que elas vivam todas as promessas de Deuteronômio 28, do 1 ao 14, e que elas recebam boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, que sejam imensamente abençoadas. Eu peço abundância para cada uma, prosperidade, porque elas têm abençoado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa tomar a decisão de passar a semear nesse programa, com certeza, esse princípio bíblico, ele é poderoso. Quem planta, colhe. Se ela plantar aqui, essa é uma boa terra, ela vai colher. Abençoa lares e famílias, onde esse programa estiver chegando. Que visão e entendimento estejam chegando também. Muito obrigada, Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0, operadora 11 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar domingo às 9, abrindo o 4º jejum dos meus projetos de conquistas para 2017. Ano das bênçãos da obediência, de Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Busque a Deus de todo o seu coração. Se esforça. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. O Senhor dá a semente ao que semeia. O Ministério Mudança de Vida agradece a sua ajuda ao Projeto Semeadores. Graças a pessoas como você, é que este ministério leva mudança de vida, através da Palavra de Deus, a todos os lugares. Distribuição de alimentos nas comunidades carentes, calor humano e cuidado aos velhinhos e asilados. Trabalho de evangelismo noturno, assistência social e libertação. Mendigos e moradores de rua, casas noturnas, redutos e becos são assistidos nas madrugadas. Torne-se um dizimista e ofertante fiel. Plante no reino de Deus e dê condições ao Ministério Mudança de Vida pregar o Evangelho. Transforme o seu coração. Você tem muito para oferecer. Seja um mantenedor da casa do Senhor. Aprenda a viver de maneira digna, como cristão. Vença através do amor e perdão. Enxergue Deus nos detalhes. Mudar as sementes, mudar as colheitas, mudar a vida. Você tem um gigante dentro de você. Adquira os livros da Bispa Cléo pelo telefone 0 operadora 11 3296 9449.